E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da nossa introdução ao Bootstrap 5 básico. Espero que vocês tenham assistido as aulas anteriores para estarem aí entendendo, se situando um pouco mais nos nossos conceitos que baseiam toda essa teoria do nosso desenvolvimento web. Então agora nós vamos começar a realmente ver o Bootstrap na prática e entender aí esse funcionamento dele. Beleza? Vocês estão prontos? Então bora lá para o nosso editor de texto. Vamos atuar aí um pouquinho em cima da nossa tela do Hello World que nós construímos aí para nós começarmos a explorar esse mundo do Bootstrap. Vocês estão prontos? Então bora lá comigo então, pessoal. Bom, então abrindo aqui o nosso código novamente do nosso Hello World, vamos explorar um pouquinho como funciona um elemento em CSS e como funciona um elemento em Bootstrap, beleza? Bom, vamos aproveitar aqui o que nós já temos e vamos incluir uma imagem. Eu já deixei uma imagem separada aqui pra gente, na nossa pastinha. Da mesma forma como arquivo CSS, as imagens, nós precisamos aí ter o diretório delas já separado das imagens que vão ser utilizadas, para ficar aí mais fácil, tanto o nosso desenvolvimento quanto o carregamento da nossa página, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou inserir aqui uma imagem a partir da tag de imagem e vou inserir o source, o caminho dela. No caso, como nós estamos na mesma pasta, basta digitar o nome da imagem aqui, que o HTML já vai reconhecer sem precisar passar o caminho absoluto. E aqui na tag de imagem, né, nós temos essa opção de imagem alt, que no caso é um texto que vai aparecer se por um acaso a nossa imagem não for carregada ou renderizada no nosso browser. Então aqui vou colocar como HTML logo. Bom, salvando o nosso arquivo, vamos lá à nossa página, recarregando, temos aqui a nossa imagem. Então, o que acontece? O elemento ele foi incluído através de HTML, conforme nós já sabemos, e através do Bootstrap ou do CSS nós podemos manipular esse objeto. Então, digamos que, por exemplo, eu queira deixar essa imagem com bordas arredondadas. Então, eu vou vir aqui no CSS e vou colocar a função responsável por realizar o arredondamento de bordas. Aqui eu vou chamar a nossa tag, né, de imagem, vou colocar o atributo border radius e defino aqui qual é a porcentagem de arredondamento ou quantos pixels dessa imagem eu quero arredondar. Então, por exemplo, se eu colocar 20 px e salvar, nós formos lá no nosso browser, nós vemos que apenas aqui o contorninho ficou arredondado. Então, eu posso ir redimensionando de acordo com os pixels ou então com uma porcentagem da imagem. Vou usar os 50% aqui nesse caso para a gente mostrar. Então, eu vindo aqui, essa imagem agora se tornou esse círculo, esse redondinho. Agora, pensando em Bootstrap, será que existe uma forma diferente de fazer isso que não precise do CSS? Sim, isso existe e é o que nós vamos fazer agora. Então, por enquanto, eu vou criar um novo index aqui, index Bootstrap, para nós podermos comparar justamente as duas coisas. Então, eu vou copiar esse mesmo texto da nossa página index, com a diferença de remover aqui a nossa tag style, beleza? Será que vocês têm ideia de como esse arquivo ficou sem o nosso style? Vamos dar uma olhadinha então, beleza? Bom, da mesma forma, vamos lá na pasta. Eu vou abrir aqui com o Google Chrome, porque é o navegador que eu tenho preferência, mas fiquem à vontade para escolher o de vocês.
E aqui nós temos um hello com Bootstrap e um hello sem Bootstrap. Nós vemos aqui que o atributo não mudou. Agora, quando nós vamos falar de utilização de Bootstrap, nós temos que ter em mente que o Bootstrap ele necessita de uma instalação. Porém, essa instalação não é um executável, não é uma instalação local como nós conhecemos. O Bootstrap ele possui três formas principais de instalação, sendo a que nós vamos utilizar aqui a mais utilizada, que é uma utilização através de link do CDN. E aí você me diz, pô, beleza, sei o que é um link, mas o que é o CDN? O CDN é um servidor que distribui arquivos estáticos em cache. Então, o que acontece? A gente chamando esse link, como se nós estivéssemos chamando o Google, por exemplo, ele faz um carregamento direto no nosso projeto. Então, é algo que não requer da nossa conexão com o nosso hardware, não depende de um recurso do nosso hardware, apenas uma conexão direta ao servidor. É a mesma coisa como se você estivesse tentando acessar o Facebook, por exemplo. A outra forma que teria seria baixar uma pasta compactada do Bootstrap e incluir essa pasta dentro do nosso projeto. Aí, através do link, assim como o CSS, nós iríamos vincular essa pasta e suas utilizações. Mas isso não costuma ser muito utilizado. E por quê? Como ela necessita de armazenamento local, então isso já acaba pegando no ponto 1, memória. Em número 2, geralmente em servidores, a cada chamada de um usuário, de um cliente à nossa aplicação ou nosso site, iria requerer uma chamada diretamente nessa pasta, consumindo muito mais memória, muito mais cache, muito mais processamento do que utilizando o CDN. Beleza? Ficou claro aí essa questão para vocês? E a terceira forma de instalar o Bootstrap seria através do NPM. O NPM ele é um gerenciador de pacotes que existe para o JavaScript. Então, ele requer, primeiramente, uma instalação local do JavaScript, do Node.js, e aí, através do terminal, é feita uma requisição da instalação desse pacote. E aí, a utilização seria como uma importação dentro do nosso projeto. Mas, novamente, isso requer uma instalação local. Agora, nós vamos acessar aqui no site do Bootstrap para dar uma olhadinha e pegar o link do CDN que nós vamos estar utilizando, beleza? Como faremos então para a nossa instalação via CDN? Para isso, nós vamos precisar acessar o site aqui do Bootstrap 5, o site oficial, e nele aqui no menu nós temos a opção Download. Aqui ele vai descrever todas essas opções que eu expliquei, que eu trouxe e até outras mais, como por outros gerenciadores de pacotes além do NPM, como Yarn, Ruby, Composer, NuGet, entre outros. Que esses gerenciadores de pacotes geralmente estão vinculados a outras linguagens de programação, além do JavaScript, por exemplo. Bom, nós vamos então vir aqui descendo e teremos esse código de CDN via JS Deliver. Então, aqui nós temos dois links. A linha número 1 se refere à parte de CSS e a linha número 2, que inicia com script, se refere aos arquivos JavaScript. Nós vamos já copiar os dois para facilitar para o futuro, mas se você não quiser copiar a parte de JavaScript, não tem problema. É só você vir aqui, selecionar a primeira linha e copiar somente ela. Vamos lá no nosso arquivo e aqui dentro do head, antes da tag title, vamos colar o nosso código Bootstrap, a nossa chamada. Bom, então aí vocês me
perguntam ou se perguntam, isso é o suficiente para nós conseguirmos utilizar o Bootstrap? Sim, é somente isso. Agora, o Bootstrap ele já está vinculado ao nosso projeto e nós já conseguimos usar os componentes ou então as classes dele. E então, por que eu estou falando isso? De classes e componentes. A maioria dos componentes eles já pré-existem no HTML, mas o Bootstrap permite que nós modifiquemos esses componentes através justamente dos atributos de tag. Então existem classes. A classe é um tipo de atributo da tag que traz essas configurações diferenciadas. Existem classes específicas dentro do Bootstrap que não existem fora. Então, se nós não fizermos essa implementação do Bootstrap lá em cima e tentarmos utilizar essas classes, elas não vão funcionar, não vão aplicar alterações no nosso código. Aqui na imagem, por exemplo, nós possuímos uma classe aqui já pré-existente que nos permite fazer justamente essa configuração do arredondamento, que no caso é a Rounded Circle. Apenas fazendo esse código, nós conseguimos vir aqui no nosso projeto e pronto, teremos a nossa atualização do nosso objeto, recebendo essa configuração que já está embutida na classe. Viu como é difícil? A gente nem precisou pensar em pixel, em tamanho, em organização, porque o Bootstrap já trouxe isso para nós. Então, se nós percebemos também o nosso texto aqui, o Hello World, né, e o pouquinho de texto já deu uma leve modificada também, porque o configurador deixou de ser o HTML e passou a ser o Bootstrap. Beleza? Olhando um pouco mais aqui da nossa documentação, que vai ser a nossa melhor amiga aqui, e a partir desse momento em diante, nós temos aqui componentes, formas, conteúdos que nós conseguimos olhar aqui e já ir tendo ideias. Por exemplo, aqui em imagens, nós já temos como transformar a nossa imagem em responsiva, como alterar configurações, como o border radius, como nós já falamos, como outros alinhamentos, as funções, elas existem, tudo que nós podemos usar existem aqui na nossa documentação. E aí nós podemos ir escolhendo itens por aqui e incluindo ao nosso projeto aí conforme nós vamos desenvolvendo, como também utilizar para consulta. Bom, então vamos olhar analiticamente as duas soluções. Em tempo gasto, como é algo simples e pequeno, não afetou muito o nosso desenvolvimento em criar como CSS ou criar como Bootstrap. Mas aí vamos lembrar daquilo que conversamos na aula anterior? Se eu fizer isso por CSS, eu vou precisar unitariamente definir classes e IDs para os objetos, para os componentes, e vir aqui e modificar um a um, para que somente as imagens que eu quiser do meu template sejam alteradas, porque dessa forma aqui serão alteradas todas. E com o Bootstrap, como o formato vem pronto, na hora da criação do elemento eu já passo a minha função e já defino como vai ser a exibição dela. Isso pode parecer aqui que não interfira tanto, mas a longo prazo, a termos de manutenção de código e também de tempo de desenvolvimento, acaba afetando bastante na simplificação de digitação e também simplificação da nossa solução e da nossa lógica, beleza? Vamos agora, na próxima aula, explorar um pouquinho mais de como a arquitetura do Bootstrap funciona e como esse controle dos nossos elementos, ele é feito na nossa arquitetura, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!